aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, que coisa boa é ter você aí do outro lado da telinha. Se liga só, hoje aqui no programa nós temos muitas dicas nutricionais para você. A gente vai começar falando, tá, sobre dicas de alimentação para o Enem, né? Aconteceu a primeira fase da prova, né, que foi no último domingo, e no próximo domingo vai vir a segunda fase. Então, como se alimentar bem, né? Como se preparar para essas horas, né, aí de prova que exigem tanto dos candidatos. Já tem muitas dicas para você. E você aí talvez, né, tenha filho ou conheça alguém que tem e já escutou alguém falando assim, nossa, mas o meu bebê não come. Também nós vamos falar sobre isso, vamos dar muitas dicas sobre esse assunto. Por que será, hein, que ele não está comendo? Já você vai descobrir. Muita coisa boa hoje aqui no programa e eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? E tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. É sempre muito bom contar com a sua companhia, contar com a sua presença aí do outro lado da telinha. Muito obrigada mesmo, tá? De coração. Lembrando a você das nossas redes sociais, não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter, tá? TV Mar Canal 25, facinho você vai conseguir nos encontrar. E tem também ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa produção. Estamos te esperando. Seguinte, né, como eu falei no comecinho do programa, no último domingo foi realizado o primeiro bloco de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E aí, nesse momento tão importante, todo cuidado com a preparação, né, dos candidatos é válido e com a alimentação não poderia ser diferente. Por isso, a gente convidou a nutricionista Islaine Nogueira, que vai aqui, ó, nos dar muitas dicas do que consumir antes e depois das provas. Muito bom dia, maravilhosa. Seja muito bem-vinda aqui, ó, Bem Assim. É um momento bem difícil, né? Porque além da alimentação, tem muita ansiedade envolvida, né? É verdade. Existe também essa questão aí desse quadro relacionado à mente também deles, que acabam afetando de qualquer forma o corpo como um todo, né? Então já a gente vê inúmeros candidatos, até mesmo desmaiando ao chegar na porta ali do colégio, devido a toda essa ansiedade criada nesse período. Então, a gente precisa ter um certo cuidado até mesmo com a alimentação para ajudar nesse processo. Faz diferença cuidar da alimentação antes da prova? Na verdade, não só como antes. Eu acho que ao longo do ano todo, o estudante, né, o próprio candidato, ele poderia sim ter uma certa prevenção de algumas situações que já poderiam diminuir o risco de alguma coisa, como por exemplo a própria ansiedade, que muitos sofrem nesse período. Então era preciso inicialmente prevenir do que remediar, do que ficar sempre falando algo na véspera, né? Sim, oh, não faça isso, não hora. faça aquilo. Mas assim, obviamente, algumas orientações acerca daquele momento mesmo do final de semana de prova. Tá. Quais são os alimentos que vão ajudar a potencializar o rendimento no período de estudos, né? Então, já que a gente está falando aí durante todo esse ano, tem alimento que vai ajudar? Cronicamente falando, o ideal era a gente ajustar a alimentação como um todo, tentando incluir sempre esses alimentos benéficos para principalmente concentração, memorização de tudo que foi estudado ao longo do ano. Como sempre, os vegetais e as frutas, eles são sempre assim, está na lista dos principais alimentos, onde a gente pode, obviamente, ofertar vitaminas, minerais, antioxidantes, que vão ajudar bastante nessa questão de concentração e memorização. Em relação a um elemento específico, por exemplo, o ômega 3, ele é uma gordura encontrada em alguns peixes, como sardinha ou salmão, como também encontrado em algumas sementes, como linhaça, chia, quinoa. E esse tipo de nutriente, ele é super importante para a memória. Então, se você puder engajar no período que antecede as provas, vai potencializar mais ainda a questão da
concentração e memorização durante o período de estudos. Então, investir em alimentos que contenham ômega 3. Que contenham ômega 3. Tem algumas pessoas que têm uma certa deficiência porque muitas das vezes não têm o hábito de consumir, por exemplo, peixe. Sim. Então, na maioria das vezes, a gente acaba, né, fazendo uso de suplementos relacionados ao ômega 3. Poderia ser interessante nesse processo para quem não consegue encaixar com alimento. A gente pode encaixar o suplemento de ômega 3. Outro alimento interessante que muitos deixam de lado e às vezes acabam fazendo opções erradas, porque são práticas. Então vão para os salgados, ou às vezes nesse momento de desespero puxam muito para um doce aqui, doce ali, um chocolate, por exemplo, não é? A gente, nesse caso, como o nosso cérebro, a principal fonte de energia para ele é exatamente proveniente dos carboidratos. Nesse caso, seria interessante a gente fazer escolhas dos carboidratos do bem. Sim. Então, muito cuidado com essas escolhas. Obviamente, diminuir o consumo dos processados, que é a farinha branca, o próprio açúcar acrescentado em algum líquido. Muitos tomam refrigerante nos intervalos também, ou quando vão para a casa dos colegas, fazer reunião dos estudos, né? Tentar evitar, incluir mais os alimentos que possuem mais fibras, por exemplo, que também vão ajudar. Porque às vezes tudo que a gente faz acaba ocasionando outra situação. Por exemplo, quando eu incluo essa questão de fibras, tem muita gente que está com constipação intestinal e isso acaba até afetando mesmo o estudo. A gente fica um pouco ali chateado com a situação. Então, se a gente corrigir esse momento, também é importante. E, obviamente, tentar evitar esses alimentos mais açucarados. Partindo para essa questão da opção do chocolate, que muitas das vezes as pessoas só optam por os mais açucarados, não é? Quando a gente vê na bancada lá do candidato, sempre está disposto ali várias barras de chocolate, não é, Mara? E eles não fazem uma escolha correta, né? Aquele tipo de açúcar não é o que o cérebro quer. Então, vamos tentar pensar de forma correta, onde, na verdade, o ideal é tentar optar pelo amargo. Na verdade, esse chocolate amargo, ele não vai possuir só essa questão de diminuir o consumo de açúcares. A gente precisa pensar nele como forma também de nutriente com alto poder antioxidante, que é o próprio cacau. Então, se puder, obviamente, fazer escolhas de chocolates acima de 60% ou 70% é o ideal. Certo. Então, se você for fazer, se você gosta, né, do chocolatezinho ali na hora da prova, cuidado com a sua escolha, né? Exatamente. Opta por aquele amargo. Às vezes eles pensam como ato compensatório, né? Sim. Não, hoje eu estou sofrendo aqui com essa prova, então eu mereço um chocolate. Vamos pensar nisso depois da prova? A Paula tá aqui, é só ali, ó, por trás da câmera. Vamos pensar depois da prova, que você merece realmente, principalmente se você passou, o seu objetivo era determinado curso, você merece exatamente ter um dia pisando na jaca mesmo, tá liberado, porque é comemoração, não é? Sim. Mas tem que ter um certo cuidado, porque tem muitas das vezes que o estudante ou o candidato, ele acaba até optando por algo muito mais forte, alto poder de açúcar ou gordura em excesso, como frituras, algo muito prático e passa mal durante a prova, porque aquele alimento você não sabe como ele foi preparado. Isso também é muito importante, muitas das vezes como a prova é realizada no final de semana, às vezes a família se reúne e faz algo a mais no almoço, algo diferente, uma feijoada, um churrasco. Aí o candidato ele precisa ter cuidado com essa escolha, que às vezes a feijoada, que é um alimento mais pesado, pode causar algo assim, sonolência. Geralmente quando a gente come algo pesado, a gente sente isso após o almoço. Naturalmente a gente já sente. Queremos sempre dar aquele cochilinho pós-almoço, né? Porque é uma alimentação mais reforçada. Então, tentar optar por opções mais leves, obviamente tentando incluir os vegetais ali, porque muita gente esquece, né? Isso. Porciona direitinho, arroz, feijão, vegetais e as proteínas, super importantes também. Assim como tem gente que na ansiedade, né, perde o apetite, também tem gente que decide compensar esse apetite. Exatamente. Quais que são as suas dicas? Porque às vezes essa compensação na hora da prova ela pode não dar muito certo. Né? O nosso próprio organismo ele vai gerando outras situações, inclusive tem muitos dos casos que muita gente vai ao banheiro, apresentam diarreia, dores abdominais, então vamos tentar se organizar
com antecedência para não ocorrer esse tipo de situação. Tentar pensar sempre algo fracionado ao longo do dia. Eu sei que a prova é meio-dia, 1h da tarde, e a gente precisa sair com antecedência para não se atrasar. Então faz uma refeição leve no café da manhã. Inclusive, Mara, tem gente que não tem apetite no horário da manhã, não é isso? Mas o ideal é tentar se esforçar um pouquinho para comer alguma coisa. Então, geralmente, as opções mais leves, uma vitamina, um suco com um sanduíche de queijo, evitar os embutidos nessa situação, como presunto, salsicha, salame, mortadela, e optar por queijos, ovos também. Falando em ovos, muita gente acaba descartando a gema do ovo, né? Por exemplo, né? Gente, a gema do ovo tem uma gordura excelente, não tem problema nenhum em consumir e também possui um nutriente chamado colina. É um tipo de nutriente super importante também para o nosso cérebro. E lembrar que essa alimentação ela tem que ser cuidada também durante toda a semana, né? Exatamente. Porque não adianta nada. Ou você parar praticamente de comer, né, durante a semana, ou até mesmo ficar se compensando na comida e chegar no dia, né? Porque ficou muito focado no estudo, né? Inclusive, vamos tentar engajar de forma multifatorial. Não só essa questão da alimentação, como também ter boas noites de sono. É isso também que eu queria que a gente falasse. Infelizmente, os estudantes ou candidatos têm esse hábito de madrugar. De não dormir, né? Inclusive, fazem uso de energéticos. Gente, vamos falar um pouco sobre esses energéticos, que além de possuir uma certa quantidade de açúcar, apesar de no mercado existir alguns sem açúcares, infelizmente a composição dele eu não considero para aquele tipo de indivíduo saudável, porque ele pode afetar outras situações, como pode acelerar o batimento cardíaco. E aí, como é que você vai? Quer passar os dias que antecedem a prova no hospital, tentando tratar aquela situação, ou quer estar mais tranquilo em casa? Inclusive, durante a prova, com o energéticozinho ali na prova, né? Então, o que é que acontece? Vai que, de repente, durante essa prova, né, que você está fazendo, você passe mal. Vamos tentar evitar esse tipo de situação. Nesse caso, eu acho de forma mais natural, mais vantajoso um cafezinho. Um cafezinho sempre é interessante. Tentar optar para não adoçar tanto assim, tentar criar o hábito de reduzir aos poucos o consumo de açúcar no café. Se quiser fazer uso de adoçante, não indico os artificiais, só os naturais, como estévia, xilitol ou eritritol. Mas se você não é habituado a isso, um pouquinho de açúcar, tudo bem. Mas evitem essas bebidas energéticas, porque, ao meu ver, eu não considero nada saudável, especialmente durante o período próximo às provas. Certo. E não fiquem madrugando. Vai lá dormir. Eu sei que às Dorme vezes... o seu sono, às vezes o sono não vem. Tem muita gente que fica com insônia e acaba dizendo, não, eu estou com insônia mesmo, então vou estudar. Vai lá para sua cama, evita nesse período até smartphone, né, celulares que acabam, a luzinha, né, acabam afetando aí a sua dormida mais tranquila durante a noite. Outra coisa muito importante, já que eu falei que outros aspectos são interessantes, é a atividade física. Eu acho que esse momento de lazer também deve existir, né? Essa liberação de hormônios. Exato, inclusive até... Como você falou dos hormônios, um dos que são liberados é a endorfina. Então, o candidato que está naquele desespero, aquela ansiedade, quando a endorfina está liberada aí na corrente sanguínea, ele vai se sentir bem mais leve, né? Então, vai ajudar ainda por cima também. Bastante. Muito bem. Outra coisa que eu queria saber é, a gente vê muita gente no dia da prova, né? A gente já falou sobre isso aqui com aquela mesa repleta. Tem doce, tem barra de cereal, tem cheetos, tem salgado, tem tudo vezes tudo. E aí, Nutri? E tem gente que come tudo é incrível, né? Como é que consegue conciliar a elaboração da prova com as opções que estão lá dispostas. E tem gente que até tira ondinha, assim, dizendo, não, eu vou aproveitar esse momento até para atrapalhar o candidato aqui do lado, abrindo o pacote. Abre a embalagem, nossa, né? A concorrência é pesada, mas enfim, como eu falei, tentar fazer opções mais saudáveis. Já falei a opção melhor do chocolate. Se for optar para o lado salgado,
Vamos tentar, obviamente, fazer uma boa leitura dos biscoitos que forem comprados, porque a maioria deles, mesmo dizendo que são integrais, como nós sempre indicamos, né, o consumo dos alimentos integrais, não são, né? A indústria, infelizmente, costuma nos enganar. Então, o ideal é fazer a leitura correta, ali na partezinha dos ingredientes, para ter a presença apenas dos alimentos integrais. E as frutinhas? E as frutinhas sempre bem-vindas, né? Leva no potezinho, higieniza bem antes de sair de casa, para não, de qualquer forma, a depender da situação, um alimento mal higienizado, você pode, obviamente, ter uma infecção intestinal, né? Qualquer tipo de alimento, ele pode te fornecer isso. Então, vamos ter o máximo de cuidado. E, como sempre, é importante uma boa ingestão de água. Geralmente, o nosso cérebro, ele também acaba, em algum momento ali, você tão concentrado durante a semana toda estudando, ele acaba também se desidratando. E como qualquer outro órgão no nosso corpo, o cérebro também precisa de bastante água. Então, não esqueçam da sua garrafinha. Também não precisa levar litros e litros, né? Porque a gente sempre vê alguma imagem na internet com aquele até de 20 litros, né? Nossa, ficar indo ao banheiro, né? O tempo Isso, todo. exatamente. Então, vamos sempre tentar equilibrar aí essas opções. Então, hidratação é essencial. Sim, é essencial. Um certo cuidado, que tem muita gente que leva também barra de cereal, né? Gente, na verdade, não considero saudável. Mas por ser um pouco prática, tá liberada aí um pouquinho. Um pouquinho, a Nutri, né? Um pouquinho. Porque quando a gente faz a comparação, Mara, infelizmente é a mesma coisa de um biscoito recheado. Nossa. Aí depende muito, isso é muito relativo. Você precisa ler a marca que você está comprando. Existem opções que lá nos ingredientes tem castanhas, amendoim, nozes, que também são gorduras boas. Então pode ser até uma dica, levar também essas oleaginosas no potezinho. É uma boa combinação com o próprio chocolate, então tá tudo certo. Acabou o segundo dia de provas, está tudo liberado, Nutri? Tá tudo liberado, se você passar, né? Então vamos aguardar o resultado daqui uns dias, que vai estar tudo liberado para comemoração. E caso você queira, assim, é porque às vezes o candidato, ele sai muito cansado e vai ao restaurante, enfim, lanchonetes com os amigos. Aproveita, assim, aquele momento. Também a Nutri não é nenhuma... Sim. Carrasca, aproveita, né? sim, só aproveita aquele momento, depois retorna àquela rotina, né? Como a gente sempre fala, nada... Sei que a gente exagera um pouco em algumas situações, mas quando for retornar, nada de suco detox, pelo amor de Deus, não existe isso. Já, vez ou outra, eu estou aqui falando sobre isso. Tenta retomar aos poucos, tranquilo, uma rotina mais tranquila. Tá. Pra gente fechar, vamos reforçar então 3 dicas. 3 dicas quando a gente fala de alimentação. Principais. Isso. Então, uma boa ingestão de água, levar sempre as garrafinhas, durante esses cursinhos aí, levar sempre, tomar sempre. Segunda opção, frutas, vegetais, todos os dias são muito importantes para a nossa saúde, né? Porque eu estou falando até de forma crônica. Sim. Não só desse período do final de semana de provas. E para a gente finalizar, existem alguns alimentos específicos que ajudam nesse processo. O poder antioxidante do chocolate, como eu falei, a porcentagem dele entre 60% e 70% ou mais, né, quem conseguir. Ômega 3, encontrado nos peixes, nas próprias oleaginosas também são encontrados. Isso. E é isso. Então, ômega 3... O chocolate, hidratação e fruta. E carboidratos legais para o cérebro. Evitem os refinados. Muito bem, carboidratos legais, então não é para ficar sem carboidrato, não, carboidratos Isso. legais. Legais. Quem quiser mais informações, Nutri, como é que pode fazer? Só entrar nas redes sociais, né? Instagram aí sempre ajudando, que é nutri.lainogueira. Tá aí descrito na telinha. Tá aqui, ó. Tá aqui. Muito certo? bem, muito bem. Nutri.lainogueira lá no Instagram. Obrigada. Isso. Sempre muito bom, maravilhoso. Prazer né, sempre. gente? Brigadão. Obrigada. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu tô de volta.